Então, pessoal, o vídeo que eu quero trazer para vocês agora é a integral de Riemann-Stieltjes. Esse é umas ferramentas mais importantes que nós temos no curso de Teoria Analítica dos Números. Então, é fundamental que para os próximos vídeos vocês entendam muito bem o que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente quer fazer com a integral de Riemann-Stieltjes, a gente quer generalizar a integral de Riemann. Então, se vocês lembram, a integral de Riemann é a integral de a até b de f de x dx. O que a gente quer fazer agora é generalizar a integral de Riemann para uma integral f de x dg de x, onde g é uma dada função, ou seja, eu quero integrar com respeito ao variacional de uma função g, certo? Então, como que a gente constrói a integral de Riemann-Stieltjes? Suponha que temos uma partição do intervalo AB. Digamos, o primeiro ponto da partição é o x0, que é menor ou igual do que x1, que é menor ou igual a etc., que é menor ou igual a xn, que é igual a b. xn é o último ponto da partição. Agora a gente escolhe pontos linha. Entre xn menos 1 e xn, a gente escolhe um ponto xn'. Então, olha só. Aqui está um desenho da partição. Ó. Os pontos bolinha preta são os pontos da partição xn. E os pontos linha são os pontos xn'. As linhas aqui representam os pontos xn'. Então, o x2' está entre o x1 e x2. O x3' está entre x2 e x3. x4' está entre x3 e x4 e assim por diante. E aí a gente constrói as somas parciais com respeito à partição xn e xn'. Então, a soma parcial é a soma de n igual a 1 até n, da f do ponto xn', multiplicado por g de x, pela diferença g de xn menos g de xn menos 1. Nota que se fosse análogo aqui à integral de Riemann, na integral de Riemann, em vez do g ser uma função genérica, seria a própria função identidade. Seria xn menos xn menos 1. Então, isso aqui a gente pode interpretar como sendo um delta g de x. Certo? Agora vem a definição. Definição da integral de Riemann-Stieltjes. Então, dizemos que a integral de Riemann-Stieltjes, integral de a até b de f de x dg de x existe e vale i, se para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que a soma parcial S de xn menos i menor do que epsilon. Sempre que o comprimento da partição é o máximo dos nzinhos entre 1 e n
de xn menos xn menos 1. Sempre que isso aqui é menor ou igual do que delta. Então vamos lá. Definição. Dizemos que a integral de Riemann-Stieltjes, integral de a até b de f de x existe vale i, se para todo epsilon positivo existe um delta, tal que as somas parciais, aqui faltam um parênteses, menos i, fica menor do que epsilon, sempre que o comprimento da partição fica menor ou igual do que delta. Então é assim que a gente define a integral de Riemann-Stieltjes. Agora vem outra definição. Então, a definição. A variação de G no intervalo AB é dada por o supremo sobre todas as partições do somatório de nzinho igual a 1 até nzão, do módulo da diferença entre G de xn menos G de xn menos 1. Certo? E dizemos que G é de variação limitada, dizemos que G é de variação limitada no intervalo AB, se variação intervalo AB de G é finita. Então, nota que o objetivo desse curso não é fazer a teoria geral da integral de Riemann-Stieltjes. Aqui a gente quer usar só como ferramenta. Então, o que a gente precisa saber nesse curso é o seguinte. A integral de Riemann-Stieltjes a integral de Riemann-Stieltjes de f de x dg de x existe se f é contínuo em AB e G é de variação limitada em AB. Então esse é o teorema principal sobre a existência da integral de Riemann-Stieltjes. Certo? Agora eu vou listar umas propriedades da integral de Riemann-Stieltjes.
Então, propriedades da integral de Riemann-Stieltjes. A integral da soma é a soma das integrais. Quando ambas integrais só isoladas existem simultaneamente. Então aqui a gente tem a linearidade da integral. A integral de f de G1 mais G2 também é linear aqui. Então a gente também tem linearidade nesse caso, mas ambas essas duas integrais do lado direito precisam existir simultaneamente. Então quando cada uma existe. Agora, uma relação entre a integral de Riemann e a integral de Riemann-Stieltjes é que se a função g' de x é contínua no fechado AB e f é Riemann integrável, então a integral de f de x com respeito a dg de x é igual à integral de a até b da f de x vezes a g' de x dx. Ou seja, dg de x se torna g' de x dx. E aí a gente integra como se fosse a integral de Riemann. E a quarta e última propriedade é a fórmula de integral por partes. Então, se a integral de a até b de f dg existe, então a integral de a até b de g df existe e vale a fórmula de integração por partes. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.